Meu nome é Jairo Ferreira. Atualmente eu moro em Fortaleza e já estou um coroa, enxuto, mas sem negar a idade. Foram 52 anos bem vividos até agora. Daqui pra frente é Deus que sabe, mas desde já sou grato a Ele por tudo que Ele tem me dado e com certeza é muito mais do que eu mereço. Mas o que eu vou contar aqui pra vocês foi algo que aconteceu comigo e outros 3 primos que temos a mesma faixa etária. O fato ocorreu em 1982, quando eu era meninote, e foi uma experiência traumatizante, mas que serviu para abrir meus olhos para uma realidade que permanece oculta para quase toda a totalidade das pessoas. Na época do ocorrido, eu morava na cidade de Venturosa, no estado do Pernambuco. Porém, praticamente toda a minha família, por parte de mãe, morava em um povoado na zona rural do município. E todo final de semana eu subia nos carros que traziam o pessoal do povoado para a feira livre da cidade. E nesse período eu aproveitava e corria para a casa dos meus avós, que ficava no povoado. O povoado ficava mais ou menos uns 12 quilômetros de distância da cidade. E nele moravam meus avós maternos, meus tios e praticamente todos os meus primos que tinham a mesma idade que eu. Quem tem avós no interior e principalmente na roça, sabe como é bom ir para a casa deles. Mas no meu caso, eu gostava mesmo era de ficar na casa do meu padrinho, chamado Manzinho, que era casado com a minha tia, Ana Rosa. Ele tinha um roçado no terreno do meu avô, que ficava um pouco mais distante, cerca de 3 quilômetros, e nesse roçado ele plantava, entre outras coisas, a mamona. O bom era que ele não se importava quando eu e meus primos catavam um pouco e depois ia vender na venda do seu vigílio, para poder arrumar uns trocados. Mas não era só isso. Como todo menino do interior naquela época, eu gostava de pegar um estilingue e entrar na capoeira. Na verdade, a gente quase nunca matava qualquer bicho. As capangas vinham lotadas, eram de frutas, e isso tinha de monte, principalmente quando era a época de chuva. Resumindo, para nós tudo era diversão, porém uma vez nós tivemos uma aventura que não foi nada divertida, muito pelo contrário, foi algo sobrenatural e macabro. Me lembro que dessa vez foi no meio da semana, em uma quinta-feira que antecede a Sexta-feira da Paixão. Como aqui no Nordeste, na Semana Santa, só tem aulas até a quarta-feira, na quinta, logo cedo, eu azucrinei meu pai para me levar para o povoado. Não tenho certeza, mas acho que quando eu saí de casa, era um alívio para os meus pais, pois eu era muito levado, e sendo mais sincero ainda, a única pessoa que eu realmente obedecia, sem fazer cara feia ou questionar, era meu padrinho. Meu pai, na época, tinha uma moto, então ele me colocou na garupa e eu peguei a mochila, coloquei nas costas e fui para o povoado. Cheguei lá antes mesmo do meio-dia. Passei na casa de minha avó e depois do almoço, eu e mais 3 primos, Rony, Teco e André, pegamos as capangas, os estilingues e caímos na capoeira, na direção do roçado do meu padrinho. Chegamos lá e fui logo pedindo a benção. Ele me abençoou, mas também nos repreendeu pelo fato de estarmos com os estilingues, pois segundo ele, aquele dia não podia entrar no mato, nem mesmo para tirar lenha. Imagina caçar passarinho. Depois que ele falou isso, eu concordei. Deixei meu estilingue no rancho, mas chamei meus primos para a gente comer araçá. Meu padrinho e outros tios falaram que já estavam indo embora e que não era para a gente demorar muito. A gente falou que não ia demorar. Sendo assim, meu padrinho deixou 2 animais amarrados para a gente ir montado. Ele e meu tio Beto foram andando a pé, mas foi só eles virarem as costas que Rony retrucou dizendo: Dindim tem cada coisa. Vamos lá na pressa. Uma hora dessas deve ter um monte de rolinha sentada nas galhas das árvores.
A gente derruba umas duas e depois vai embora, e ele nem fica sabendo. O terreno do meu avô era bem grande, cerca de 1000 tarefas, e a presa ficava em uma área na parte de trás do terreno. E a distância do rancho até a presa era quase 1 quilômetro para dentro da capoeira. Mas tinha uma estradinha até que larga, que a gente usava para pegar água com os animais. Eu não queria ir, porque eu tinha medo do meu padrinho descobrir e ficar chateado comigo. Mas fui voto vencido. A gente foi andando. Não demorou muito, chegamos na presa e ficamos embaixo de um pé de velame, bem na beira da água, pois era lá que os passarinhos sentavam. Nesse dia, por incrível que pareça, não tinha nenhuma roguinha, e depois de uns 10 minutos, escutamos umas risadas e umas conversas mais à frente. Nessa hora, meu primo Teco, que era um pouco maior que nós três, disse que deveria ser os filhos de Dona Antônia, uma mulher que tinha um terreno vizinho ao sítio do meu avô. Decidimos dar a volta e assustar os meninos. A gente foi andando em direção às risadas, mas quanto mais a gente se aproximava, tinha a impressão que as risadas e as conversas se afastavam. Depois de quase 1 hora, a gente continuava ouvindo as vozes, mas ainda não tinha visto ninguém. Então, nós paramos, olhamos um para o outro e, quase que combinados, eu e André dissemos: "Isso é uma assombração." Não tive dúvida que aquilo era coisa de outro mundo. Então decidimos voltar. Porém, nessa hora, ouvimos um assobio bem alto e estridente. E quando olhamos para trás, no final da trilha, avistamos uma criatura que lembrava uma mulher toda maltrapilha, com os cabelos desgrenhados. Quando eu vi aquilo, faltou ar. As pernas amoleceram e tentei correr. Mas no desespero, eu e meus primos tropeçamos uns nos outros e caímos embolados. E quando olhamos, a mulher não estava mais lá. Mas o pior é que isso era apenas o começo. Depois que nós nos levantamos, nenhum de nós sabíamos onde a gente estava. Parecia um lugar desconhecido. Porém, era impossível, pois praticamente toda semana eu e meus primos andávamos por todo o terreno e conhecíamos as matas e capoeiras da região. Nós começamos a andar sem rumo e o tempo foi passando, e quando a gente se deu conta, já estava escurecendo, mas de vez em quando a gente escutava o assobio medonho, e foi só a noite chegar que a coisa começou a dar gargalhadas. E pior, era que nem rezar a gente sabia. Aquela situação era desesperadora. Então, de repente, começamos a sentir umas chicotadas no lombo. Era algo invisível, estava nos dando uma surra. A gente corria, chorava, gritava e nada nem ninguém para nos ajudar. Nós começamos a culpar o Rony, mas ele dizia que a gente foi porque quis. Meu primo Teco teve a ideia de subir uma árvore para tentar encontrar a direção ou ver alguma luz. Depois que ele desceu, apontou a direção que ele tinha enxergado algumas luzes. Nós começamos a andar na direção da luz, mas os gritos e assobios continuavam nos perseguindo, até que, enfim, escutamos os latidos de cachorros. Na hora, foi um alívio. A gente seguiu o som e finalmente achamos a casa de Dona Antônia, a vizinha do terreno do meu avô. A gente estava bem assustado, chorando e com muita dor nas canelas e nos ombros. Ela colocou a gente para dentro de casa dela e ainda nos deu água e um pouco de comida. Em seguida, seu Agnello, o marido dela, foi com a gente até o terreno do meu avô, pois a gente pegaria os cavalos que meu padrinho tinha deixado para a gente voltar montado neles, mas quando chegamos lá, os cavalos estavam soltos no pasto. A gente resolveu ir embora caminhando mesmo, mas logo que pegamos a estrada, encontramos meu padrinho e meus tios. Eles já estavam vindo à nossa procura, pois a essa altura já era quase 8 horas da noite. Eles quiseram saber o que aconteceu e eu não menti para o meu padrinho. Falei o que aconteceu e o pavor que a gente passou. Ele ficou bravo, porque a gente desobedeceu
e foi caçar bem na época da quaresma. Quando a gente chegou no povoado, minha avó colocou uns aguentos e passou remédio nos ferimentos, e me aconselhou a nunca mais fazer uma coisa dessas. Até hoje, eu não sei que entidade foi aquela que nos atacou naquele dia, mas lembro muito bem do meu avô, que disse para mim e para meus primos: olha, seus moleques, bota as mãos pro céu e agradece a Deus por ter saído de lá com essas brotoezas, pois coisa feia era se vocês tivessem topado com um berrador. Aquele sim é bicho feio, e quem topa com ele dificilmente volta para casa, e nem os ossos a gente encontra. Depois do que eu vi, não duvido de mais nada, mas uma coisa eu aprendi: as criaturas do sobrenatural não são nada amistosas, são violentas e macabras. Uma boa noite a todos.